A paz do Senhor, tudo bem, crianças, mamãe, papai? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos uma lição bíblica para você, criança. Criança que gosta de escutar histórias de Jesus. E nós estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2020. Isso mesmo. E neste trimestre nós não teremos o material como nós tínhamos até o segundo trimestre, tá? Nós vamos estar utilizando uma revista dos primários que segue o currículo dessa última lição que nós tivemos do segundo trimestre, que falava dos milagres de Jesus. E no terceiro trimestre nós vamos conhecer, estão dando sequência a este currículo da editora CPAD, nós vamos estar dando sequência, né, a este currículo com as histórias de Jesus, isso mesmo. Vamos conhecer algumas das histórias de Jesus. No segundo trimestre, então, nós conhecemos os milagres, né? Que maravilha, não é mesmo? Então, a gente quer iniciar essa lição, esta aula, com uma oração, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem estado conosco, Ele tem nos abençoado, né? E louvar a Ele, porque Ele está conosco em todo o tempo. No tempo bom, no tempo ruim, o Senhor está conosco, certo? Então vamos orar. As crianças que não sabem orar, põem assim as suas mãozinhas nos olhinhos e vamos falar com Jesus. Jesus está pronto para nos ouvir, só depende de nós querermos falar com Ele. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento ao qual estamos diante de Ti. Te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas continuar estando ao nosso lado como sempre o Senhor esteve, como sempre o Senhor está. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, cada um que está assistindo, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, que o Teu evangelho continue sendo anunciado, Senhor. Ó Pai maravilhoso, por todo o mundo, Senhor. Que possamos ser semeadores da Tua palavra, por onde passarmos. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, né? Então, assim, falando mais um pouquinho do nosso trabalho desse terceiro trimestre, nós vamos estar também realizando algumas mudanças. Nós vamos estar com novidades, que no final desta aula a prof vai contar algumas delas, tá certo? Então, a gente vai começar a nossa lição louvando ao Senhor, isso mesmo, louvando ao Senhor, com um corinho muito lindo que fala sobre o tema da nossa lição de hoje, tá bom? O tema da nossa lição tem como título A Sementinha. Isso mesmo, a sementinha. Nós vamos conhecer que sementinha é essa, certo? Então eu vou ali colocar o louvor para a gente poder cantar ao Senhor, tá? Espera um pouquinho aí. Eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver grande tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 tra, lá, lá, lá. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 tra, lá, lá, lá. Aprendeu? Canta aí. Ó. Eu Vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim,
Eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tralalala, tralalala. Quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. La la la, la 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 la. Amém. Glória a Deus! Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Que lindo, né? Mas como é que nós vamos poder crescer para trabalhar para o Senhor Jesus? Ai, é muito importante que eu vou dizer agora para vocês poderem crescer para trabalhar para Jesus, ó, estudando a Bíblia, conhecendo as histórias de Jesus. Isso mesmo. Vamos fazer leitura então da nossa leitura bíblica? Tá? Olha só. Leitura bíblica, então, da nossa lição se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 34. Vamos ler todos juntos, então? Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 34, que nos fala sobre uma parábola. O que será uma parábola? Logo, logo eu já digo para vocês, tá? Então, a parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vocês lembram quando a prof contou para vocês? Tá vendo ali atrás, ó, ali no painel verde, fé? No trimestre passado nós falamos sobre fé. Não é mesmo? As pessoas foram curadas, receberam o milagre do Senhor Jesus porque tiveram fé. E como é que era o tamanho dessa fé que a prof falou para vocês? Que ela poderia ser do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existem, certo? Mas era importante ter fé, mesmo que fosse pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas olha só, nós vamos iniciar esta lição, este trimestre, falando sobre o grão de mostarda. A prof tentou trazer aqui para vocês um grão de mostarda para mostrar para vocês, mas diante de toda a nossa situação de pandemia, a prof não conseguiu trazer. Mas assim que eu conseguir adquirir esta sementinha, eu vou trazer aqui nas lições para mostrar para vocês, tá? Para vocês terem ideia de como é o tamanho de um grãozinho de mostarda. E se a mamãe e o papai puderem procurar também para vocês, para mostrar para vocês e semear este grãozinho, papai e mamãe, eu ficaria muito agradecida, porque aqui onde eu moro eu não encontrei, certo? Para as crianças verem como é pequenininho. O que a palavra do Senhor nos diz, né? Mesmo que a nossa fé seja um tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, importante é termos fé, certo? Que a gente vai dizer, esse monte vai para cá e ele vai para cá, se a gente disser, né? Que está escrito lá na Bíblia. Então é importante ter fé. Parábola. Parábola era um meio que Jesus encontrou de contar as histórias para o povo daquela época. Isso mesmo, Jesus, ele foi assim, ó, um grande professor, mestre dos mestres, isso mesmo. Jesus, ele usou todos os recursos que existiam naquela época para ensinar.
E a parábola eram histórias pequenas, contadas por Jesus, trazendo àquele povo, né, alguma coisa do que eles já viviam. Por exemplo, eles semeavam. E aqui Jesus usou a parábola, né, do grão de mostarda, porque eles semeavam, eles plantavam, para eles entenderem sobre o reino dos céus. Esta sementinha da mostarda, ela, quando cresce, ela fica grande, que até os pássaros pousam nela e fazem ninhos. Vocês lembram? O grãozinho dela, a semente dela é bem pequenininha, mas quando ela cresce, ela fica grande. Isso, que até os pássaros se aninham nela e fazem ninhos. E ela se torna forte, bonita. Diz a palavra do Senhor aqui que é a maior das hortaliças, né? Eu sei que tem muito vovô, muita vovó que gosta de plantar, já deve ter plantado, né, essa semente e conhece muito bem o que a prof está falando. Mas vamos aqui, ó, ler novamente aqui essa parábola que é bem pequenininha para vocês guardarem no coração. Disse mais: aqui assemelharemos. O que é semelhar? Assemelharemos, está escrito aqui, né? É semelhante. O que é semelhante, né? O reino de Deus. O Senhor está perguntando aqui, o que é semelhante ao reino de Deus? Ou com parábola, ou apresentaremos. Então, Jesus agora vai contar essa pequena história, que é uma parábola, para explicar. É como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Mas como? Se o grão de mostarda é pequeno? Vamos continuar lendo aqui, tá? É como um grão de mostarda que, quando se semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce, cresce, cresce e vai crescendo e vai ficando bonita e é a maior das hortaliças, né? E nela deita os ramos, os galhos dela, e os pássaros vêm, pousam e fazem ninho. Assim é o reino dos céus. Ele é grande, o reino dos céus. E quando nós semeamos, nós entendemos que muitas pessoas podem alcançar o reino dos céus, mas nós temos que semear. Mas o que é isso? É anunciar. Vamos semear a palavra de Deus, vamos estar falando da palavra do Senhor, que esta palavra, né, ela possa cair num coraçãozinho, no solo fértil, e ali ela pode começar a germinar. A semeadura a gente faz, nós, eu, você, nós fazemos a semeadura quando nós falamos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele foi para preparar um grande e lindo lugar para nós, a Nova Jerusalém, o reino dos céus, Então assim nós estamos semeando quando nós estamos falando isso. Agora germinar, né? Para germinar essa semente, o coraçãozinho dessa pessoa tem que estar pronto. Lembra aquela história que a gente contou do livro Sem Palavras? Que a última parte fala que o nosso coração tem que estar verdinho, porque a partir do momento que depois a gente aceita Jesus, né? O sangue dele nos purifica. Nosso coraçãozinho era preto do pecado, sujo, né? Escuro. Nosso coraçãozinho era escuro. E aí Jesus vem, ele lava com seu sangue, o nosso coração fica limpinho, fica branquinho, e aí a gente vai poder morar no céu, né? Mas para a gente morar no céu, a gente tem que conhecer a palavra do Senhor. Aí quando esse coraçãozinho tá verdinho, tá pronto para receber essa sementinha, ele vai germinar, ele vai crescer e ele vai dar frutos. Isso mesmo. Ele vai dar frutos e vão ser bons frutos, certo? E nós devemos permanecer fiéis para alcançarmos o reino dos céus. A prof já falou isso aqui em outras histórias, tá bom? Então eu queria mostrar aqui para vocês, gente, olha só, uma ilustração. Olha aqui, esta menina, ela está semeando. Estão vendo aqui? Ela abriu um buraquinho no solo. Ali ela tem umas sementinhas, ela está
semeando, está plantando uma sementinha. Mas para que essa sementinha ela venha crescer também, ó, tem outra coisa. Ela venha crescer. Olha o que nós precisamos de algo muito importante que o Senhor, ele criou. Ele criou lá no quarto dia. Deus criou no quarto dia. Isso mesmo. O Senhor criou o sol lá no quarto dia. Para aquela sementinha que foi plantada, precisa ter sol. Isso mesmo, para ela crescer. Mas também ela precisa de algo importante, que é importante também para a nossa saúde, que devemos consumir todos os dias e não é pouco, tá bom? O que que é? É a água. Olha só, já está maior. Vem a chuvinha, molha, faz crescer e no tempo certo ela fica bonita assim, ó. Essa era uma sementinha de flores. Viram? Que bonito! É, pra gente ficar bonito assim, ó, a gente tem que passar por esse processo, tá bom? E aí, vamos relembrar? Eu quero dar mais uma explicação aqui. Olha só, a terrinha, ela tem que estar pronta. Para a gente plantar, a gente tem que muitas vezes abrir um buraquinho no chão, a gente tem que virar aquela terra, né? Virar bem. Aqui do ladinho, ó, ela tem um saco aqui de uma terra adubada, uma terra que é diferente. A gente pode adubar a terra também com cascas de alimentos, isso mesmo. Tá? A prof já fez uma composteira e já ensinou para os alunos dela da turma do jardim, que a prof também trabalha em escola, tá? E aí eles aprenderam isso e viram o resultado. E a gente precisa preparar essa terra. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O nosso coração precisa ser preparado, tá? Muitas vezes a gente tem que orar por uma pessoa que a gente quer falar de Jesus, nós temos que jejuar, nós temos que entregá-la na presença do Senhor, certo? A gente tem que pedir sabedoria e graça, tá bom? A classe lá dos adolescentes iniciou também a falar sobre sabedoria. Então, a gente precisa, quando quer alcançar o coraçãozinho, semear a palavra do Senhor, nós precisamos buscar também sabedoria. Até para plantar, a gente precisa procurar conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, tá? Tá certo? Ó, temos que preparar a terra, orando por aquela pessoa que a gente quer apresentar a Jesus. Aí depois vem o solzinho, né? Vem o sol, vem a chuva, ó. E eles trabalham juntos, em unidade, em favor daquela plantinha, daquela semente que foi plantada e vai crescendo, certo? Mas, prof, como é que a gente vai fazer tudo isso? Crianças, a palavra do Senhor, quem convence o homem, né, que está errado, que está pecando, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que ele faz, que ele trata o nosso coração. É o Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou, que enviou aqui para nós quando ele subiu aos céus, para ser o nosso amigo, o nosso consolador, certo? E aí o que acontece? Se a gente cuidar bem, olha só o resultado. Olha o resultado, né, daquela semeadura que foi feita lá no início. Ah, nós vamos ter flores bonitas, nós vamos ter pessoas que aceitaram Jesus com muita alegria, o coraçãozinho dela, né, já vai estar preparado para receber isso. E a gente tem que cuidar. Mesmo depois de dar bons frutos, nós devemos cuidar daquele amiguinho, daquela pessoa que aceitou Jesus. E como é que a gente vai continuar ensinando? Ué? Compartilhando as lições, né, da Escola Bíblica Dominical.
espiritual, é um meio de nós estarmos ajudando aquela pessoa a crescer na graça, sabedoria, conhecimento do nosso Deus, através da Bíblia. O que a prof está ensinando aqui para vocês é Bíblia. Quando fala da parábola do grão de mostarda, é a Bíblia. Agora vocês sabem o que diz o Memória em Ação, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 7. Preste atenção, olha só que interessante o que nos diz lá, né, em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Viu só? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que faz, né, crescer esta semente quando a pessoa ele está com o coração aberto, quando está ali realmente arrependida e quer crescer diante do Senhor. É Deus que dá este crescimento, tá? E a gente vai aprender um pouquinho mais. A próxima lição também vai continuar falando sobre semear, tá? Mas aqui para vocês entenderem então, de modo que não, nem o que planta é alguma coisa. A gente está plantando a palavra do Senhor. Nós somos vasos nas mãos do Senhor. E a gente deve dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Porque Deus, ele entregou seu único filho na cruz por nós, para morrer por nós, por mim e por você. Porque ele nos ama tanto, nós somos criados por ele. Ele nos formou com as suas mãos, né? Ele lá do pó da terra, ele nos formou. E aí, ele vendo o homem pecando, ele enviou o seu filho para morrer por nós, para nos dar a salvação. Amém? E então o que importa? A gente tem que plantar? Sim. Nós temos que regar? Sim. O que é regar? Regar é molhar. Quantas vezes a gente tem que regar através da oração, através das nossas lágrimas, né? Pedir, Senhor, ajuda, Senhor, meu amiguinho, ajuda minha amiguinha, né? A se manter firme nos teus caminhos, Senhor. Às vezes a gente chora, a gente ora, a gente rega através da nossa oração por esta pessoa que está recebendo a semente da palavra do Senhor. Amém? E o que diz mais? Deus dará o crescimento. Deus dará o crescimento. Não somos nós. Nós não temos este poder para dar este crescimento. É só Deus. É só Deus. Tá bom? Mas para dar este crescimento, a pessoa tem que estar disposta para crescer diante do Senhor. Amém? Então, a nossa lição fala sobre isso. Parábolas. O que é parábola mesmo? São histórias pequenas, histórias curtinhas, mas são histórias que o Senhor Jesus utilizou este meio de parábola para alcançar os corações das pessoas daquela época onde ele viveu, tá? Trazendo ali exemplos do dia a dia daquelas pessoas para que elas pudessem compreender a mensagem do reino de Deus. Amém? Mas agora eu quero desafiar vocês, crianças, tá? A prof trouxe uma atividade aqui, talvez muitos já tenham feito na escola, outros não, né? Mas eu queria trazer aqui para vocês. Eu queria ter trazido o grãozinho de mostarda, mas não consegui. O que vocês vão precisar? Um copinho, pode ser um copinho de iogurte, pode ser um copinho de café, pode ser um copinho de requeijão, pode ser um copinho de plástico normal, tá? Mas um copinho, tá bom? Vocês vão precisar um pouquinho de água, algodão, isso mesmo, algodão. E vocês também vão precisar de alguns grãos de feijão. Isso mesmo, nós vamos semear o feijão. Como a prof disse ali, né? Vocês viram aquela imagem da menina plantando na terra. O nosso algodãozinho aqui, ele vai servir
da terra, vai ser o solo do nosso feijão, a caminha do nosso feijão. Então a gente tem que preparar. A gente pode abrir bem o algodão, deixar essa caminha bem fofinha, assim como a gente tem quando vai plantar na terra, também tem que deixar a terra bem fofinha. A gente também tem que preparar esse algodãozinho aqui, né? Meus alunos lá do jardim, se estiverem vendo, a prof já fez isso, vocês lembram? Foi bênção, né? Aí depois a gente tirou lá do potinho e plantamos direto na terra. Ai, foi tão bonito, que saudade de vocês. É, saudade de todas as crianças da igreja, da IBD, de todas as crianças que a gente tem contato. A gente não pôde fazer a nossa live hoje, porque muitas coisas mudaram, mas logo logo a gente vai estar fazendo mais uma live do culto infantil. Então, preparada a nossa caminha fofinha, o que a gente vai fazer? Colocar aqui no copinho, ó, lá no fundo do copinho, estão vendo? E aí, agora a gente vai molhar esta caminha. Vamos botar algumas, ó, um pouquinho de aguinha aqui, ó. A gente vai afofar aqui, ó, estão vendo? Vamos afofar aqui, certo? E aí nós vamos colocar uns 3 grãozinhos de feijão, já é suficiente, tá bom? Vamos contar com a prof, ó. 1, 2 e 3. Olha ali, a caminha ficou ali arrumadinha, os 3 grãozinhos de feijão. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cuidar dele por alguns dias, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a data. Hoje é 5 de julho. Então, nós vamos botar a data aqui. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem para poder escrever. Ó, 5 de julho, o dia que nós semeamos esses grãozinhos de feijão. E a gente vai cuidar dele todos os dias. Onde é que nós vamos deixar? Nós vamos deixar no lugar arejado, onde não fique abafado, certo? Porque senão ele não vai germinar, ele não vai crescer. E aí a gente vai cuidar dele todos os dias e vamos observar. Depois a prof vai colocar lá no grupo lá do WhatsApp do nosso distrito uma tabelinha